Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Carol. A tia Carol hoje vai contar uma história para vocês que aconteceu lá em Jericó. Lá em Jericó, crianças. E aonde que essa história está escrita? Em que livro? Vamos ler comigo? Está na Bíblia Sagrada. Lê aí comigo, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver quem era Jesus por causa da multidão, porque ele também era pequeno de estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Essa história que nós acabamos de ler vai falar da cidade de um homem que morava na cidade de Jericó. Jericó estava muito agitada naqueles dias. Estava um alvoroço, tinha um movimento muito grande, porque Jesus ia passar naquela cidade. E lá morava um homem chamado Zaqueu, crianças. Zaqueu morava naquele lugar. Ele amava aquela cidade, mas as pessoas ali não gostavam muito dele, porque ele era cobrador de imposto, criança. Ele levava um dinheirinho lá das famílias, por isso que as pessoas não gostavam muito dele. Os judeus achavam que ele era um pecador, porque lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o que a Bíblia está dizendo sobre o coração, crianças. Zaqueu, ele morava lá naquela cidade. Ele amava aquela cidade, mas ele não era feliz, porque ele não tinha amigos, as pessoas não gostavam dele. Você já sentiu aquela vontade muito grande dentro do seu coração de você fazer algo errado? Conta aí pra mim, você já fez, aprontou alguma coisa assim, alguma coisa proibido, você já fez? Sabe o que é isso? Isso é o pecado que mora dentro do nosso coração. Que às vezes vem aquela vontade de fazer algo errado, aquela vontade de desobedecer, aquela vontade de contar uma mentirinha, de falar um palavrão. Mas a Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, que nós já estamos voltados para o pecado. Mas, crianças, sabe o que aconteceu? Um dia, o pecado entrou no mundo e nós estávamos todos condenados à morte. Só que Deus olhou lá do céu e ele disse bem assim: eu não vou perder toda essa humanidade. Eu vou mandar o meu único filho. A Bíblia diz em João 3,16 que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único filho. Ele veio nessa terra, morreu uma morte de cruz, no meu e no seu lugar. Crianças, ele não merecia, porque ele não tinha pecado. Ele veio aqui no mundo, viveu como homem, mas ele também era 100% Deus. Ele viveu aqui nessa terra, mas ele não pecou. Ele veio aqui, crianças, e não pecou. E ele, ainda assim, foi morto numa cruz, no madeiro, e pagou a minha e a sua dívida, porque era para nós essa cruz. Nós éramos os pecadores. Ele era santo e é santo até hoje. Nele não habita pecado, mas ele, por amor de mim e por amor de você, para que eu e você tivesse acesso à vida eterna, acesso às mansões celestiais, ele deu o seu único filho e a nossa dívida foi paga naquela cruz do Calvário. Mas sabe, crianças, ele tinha dinheiro. Zaqueu tinha muito dinheiro. Era rico, mas ele não era feliz. Faltava amigos, faltava companheirismo, faltava amor na vida dele. Ele estava solitário e sozinho. Mas olha só, eu não falei para vocês que naquela cidade estava um alvoroço, uma bagunça naquela cidade, crianças, porque agora eles ouviram falar que Jesus estava chegando ali, que Jesus estava lá em Jericó. E sabe o que vinha com Jesus? Vinha uma grande multidão, crianças.
Uma grande multidão estava naquele lugar. Porque aonde Jesus ia, uma grande multidão ia seguindo ele. Aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava, clamando por um milagre, clamando por um socorro, clamando por ele. Jesus, Jesus, filho de Davi. Aí a Bíblia diz que Zaqueu, ele soube que Jesus estava na cidade. Aí então ele saiu correndo para ver Jesus. Só que a multidão era muito grande e ele era de baixa estatura, ele era pequenininho. Então, por mais que Zaqueu, ele ficasse de lá gritando, Jesus, 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 ninguém ia escutar ele, porque tinha uma grande multidão gritando também por Jesus. E ele era pequeno. Mas, crianças, Zaqueu, ele se viu diante de uma única oportunidade. Zaqueu, então ele olhou para cima e sabe o que ele viu? Ele viu uma árvore e ele então subiu naquela árvore, porque ele pensou, crianças, eu vou subir essa árvore, porque lá de cima eu vou poder ver ele. Eu vou conseguir ver tudo que ele está fazendo, tudo que ele está falando. Eu vou ver ele. Ele queria ver Jesus. Mas Zaqueu não sabia que ele subiu na árvore para ver Jesus. Mas Jesus já sabia onde Zaqueu estava. Porque de repente, crianças, aquela multidão vai se aproximando daquele caminho. Aí aquela multidão agora vai chegar, sabe aonde? Lá perto daquela árvore onde ela estava. Quando de repente, olha quem vai chegar debaixo daquela árvore. Quando Jesus chega debaixo daquela árvore, Jesus olha então para cima. Vai chamar quem? Será que... Ei, moço, desce daí. Ei, menino, desce daí. Ei, criança, desce daí. Não, ele falou, ei, Zaqueu, desce daí. Sabe o que isso quer dizer, crianças? Que ele conhece o teu nome. Ele conhece você. Zaqueu deve ter ficado pensando, como que ele sabe meu nome? Ei, Zaqueu, desce daí. Mas Isaías 43, no versículo 1, vai dizer assim, eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. O Senhor, crianças, te chamou pelo teu nome. Você é dele. Ele não esquece você nenhum minuto. Ainda que você esteja em cima de uma árvore, ainda que você esteja em um lugar escondido, que a multidão não esteja te vendo, ainda que as pessoas olhem e despreze você pelo seu tamanho ou despreze você por causa da sua aparência, ainda que as pessoas olhem para você e sintam ciúmes de você, ódio de você, raiva, ainda assim, ele não abre mão de você. Ele diz, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Ele conhece o seu nome, criança. A multidão não sabe quem é você, mas ele te conhece por dentro, porque a Bíblia diz também que ele conhece você lá por dentro e ele esquadrinha o seu coração. Ele conhece os seus pensamentos, ele conhece as intenções que há aí dentro. Ele te conhece, crianças. Zaqueu, ele subiu naquela árvore para ver Jesus, mas Jesus havia visto Zaqueu primeiro. E então Jesus vai falar bem assim, ei, Zaqueu, desce daí, desce depressa. Sabe o que é isso, crianças? Independente do pecado que você cometer, independente dos erros que você cometer, Jesus, ele está chamando você, vem para perto de mim. Jesus estava chamando Zaqueu, vem para perto de mim, Zaqueu. E ele está chamando você também hoje, crianças, para você ir para perto dele, para você descer da árvore do pecado, para você descer da árvore da solidão, para você descer dessa árvore do desprezo. Mas ele está te chamando, vem para perto de mim, porque eu te aceito, eu curo você, eu limpo essas feridas, essas marcas que as pessoas deixaram. Ele diz para você, vem para perto de mim, desça da árvore da mentira, desça da árvore da desobediência, desça da árvore das brigas, dos xingamentos. Sabe o que ele está falando para você? Eu quero ter você perto de mim. Eu quero purificar a sua vida.
Pare de ficar brigando com os coleguinhas. Pare, o Senhor está falando. Desça, Zaqueu, depressa. Desça da árvore. Desça da árvore e vem para perto de mim. Olha aqui. Zaqueu, desça depressa. Crianças, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero falar para você nesta noite, neste dia, nesta manhã, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Desça da árvore da solidão. Desça da árvore da desobediência. Desça da árvore da mentira. Desça da árvore do pecado. O Senhor tem pressa em tratar você e a sua casa. Crianças, e ele falou assim, desça, Zaqueu, depressa. Chamou Zaqueu pelo nome. Aí sabe o que acontece agora, crianças? Ele vai entrar dentro da casa de Zaqueu. Depois que ele desce, crianças, agora ele vai entrar dentro da casa de Zaqueu. Aquela multidão ficou nervosa. Aquela multidão não gostou que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Zaqueu era um pecador. Mas olha, Jesus, ele conhece. Ainda que a multidão esteja falando que você não se arrependeu, ainda que a multidão dos seus pensamentos, do coração que é enganoso, esteja falando para você, você não merece estar perto de Jesus. Você é um pecador, você é sujo. O Senhor, ele conhece quando você se arrepende de verdade. A multidão estava dizendo, como que pode ele entrar na casa desse homem, um pecador? Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Ele sabia. E Zaqueu falou para ele assim, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu fui injusto com alguém, eu distribuo todos os meus bens e eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que é isso, crianças? Ele reconheceu o seu erro e ele falou, se eu fiz isso com alguém, eu me arrependo, mas eu quero ter o Senhor perto de mim. Eu quero a salvação dentro da minha vida, da minha casa. Aí, crianças, o Senhor falou para ele bem assim, olha, hoje houve salvação neste lugar. Sabe o que foi isso? A salvação alcançou o coração de um pecador. E quando um pecador, criança, se arrepende, a Bíblia diz que há festa lá no céu por causa de um pecador. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio e ele veio para os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. Sabe por quê? Se nós fôssemos perfeitos, nós já estávamos morando com ele. Mas como nós estamos aqui ainda é porque nós somos pecadores. Mas nós precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos atos. Nós precisamos nos arrepender todos os dias para que ele venha entrar na nossa casa. Que casa? No nosso coração. Convide o Senhor para entrar no seu coração, criança. Convide ele para fazer morada aí dentro. Fala para ele, Senhor, limpa essa árvore talvez que esteja suja. Limpa esse meu coração que talvez está sujo com o pecado, com umas mentirinhas, com uns xingamentos, com coisas que eu tenho ouvido, ou visto, olhado. Pede para Deus hoje. Fala para Deus, fala para o Papai do Céu que você se arrepende. Fala para ele, Senhor, eu me arrependo e eu não vou fazer de novo, mas escreve o meu nome no livro da vida. Porque quando nós estamos pecando, o nosso coração está sujo. Quando o nosso coração está sujo, nós não vamos chegar perto dele, porque a Bíblia diz que ele é santo e nele não habita pecado. Então nós precisamos nos arrepender de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. E eu quero convidar você hoje para você se arrepender de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, de tudo aquilo que tem te afastado, porque o Senhor, ele está batendo, ó, toque, 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 alguém está na porta, toque, 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 alguém deseja entrar, é o mal querendo a casa toda, não, 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 não pode aqui morar. Mas tem outro também que tá batendo, olha só. Toque, 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 alguém te bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar.
É Jesus querendo a casa toda. Sim, sim, sim. Pode aqui morar. Chama o Senhor, criança, para morar dentro do seu coração. Deixa ele entrar na sua casa. Deixa ele limpar a sua casa. Deixa ele limpar você de todos os pecados, de tudo aquilo que tem afastado você dele. Ele está chamando você hoje ao arrependimento. E ele fala para você: eu tenho uma morada para você. E a sua morada não é aqui. Venha, crianças. Deixa Jesus entrar na casinha do seu coração. Deixa. Quando ele entrar na casa do seu coração, ele vai mudar toda a sua casa também. Lá com o papai, com a mamãe. Ele também vai mudar na escola. Ele vai mudar tudo que tiver de mudar, crianças. Mas chama ele hoje para entrar, tá bom, crianças? Vamos orar agora, nesse momento, com o coração limpinho, com o coração cheio de Deus. Vamos orar. Fala para Deus. Fecha os seus olhinhos, crianças. Senhor Deus e meu Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, eu não sei qual é o horário, mas eu peço que o Senhor alcance, Senhor, o coração desta criança que está olhando esse vídeo, que o Senhor alcance o coração dessa mãe que está olhando esse vídeo, desse pai. Nós não sabemos, papai querido, qual é a árvore que eles estão em cima. Talvez seja a árvore da incredulidade, a árvore do medo, a árvore dos traumas, mas eu quero te pedir, Deus, vai lá, Senhor, trabalhando naquele coração, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, cura aquela alma, Senhor, cura aquela vida e faça morada, Senhor, no coração dele. Deixa esse coração limpinho, Senhor, resplandecendo a tua luz, Senhor, naquele rosto. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que cada criança que venha escutar esse vídeo, que eles venham ser tocados, Pai, pelo Espírito Santo, papai querido, e que as suas vidas sejam transformadas e mudadas, e que eles, a partir de hoje, eles queiram ter a vida deles, o nome deles escrito no livro da vida. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Pai querido. Até a próxima oportunidade. A paz do Senhor, crianças, até o próximo vídeo. Coloca aí o seu joinha, curte esse vídeo, dá um like e também compartilha. Deus abençoe. Tchau, beijo.